Olá, seja bem-vindo ao estudo de hoje. Hoje iremos aprender a maneira extraordinária como Deus conduziu a reforma na Suíça. Iremos ver também como Genebra se tornou o centro para a divulgação da mensagem da reforma. Além de Martim Lutero, Deus estava preparando outros obreiros para ajudar em sua causa. Em uma das escolas aqui de Paris, havia um jovem que dava mostras de espírito robusto, ardor intelectual e devoção religiosa. Seu gênio e aplicação logo fizeram dele o orgulho do colégio. Seu nome, João Calvino. Calvino nasceu no dia 10 de julho de 1509, na Picardia, no norte da França. Quando tinha 8 anos de idade, Martim Lutero estava fixando as 95 teses na abadia de Wittenberg. Os anos mostraram que Calvino seria para a língua francesa aquilo que Lutero foi para a língua alemã, uma figura quase paternal. Calvino fora educado para o sacerdócio. Com apenas 12 anos de idade, foi colocado como capelão de uma pequena igreja. Ele achava que realmente os protestantes eram hereges e mereciam o fogo para o qual muitas vezes eram enviados. O que ele não sabia é que um dia ele seria colocado face a face com essa heresia e seria obrigado a testar a teologia romana, combatendo com a teologia pregada então pelos protestantes. Estava aqui em Paris um primo de Calvino chamado Olivier, que havia se unido aos reformadores. Os dois muitas vezes se encontravam e vários debates a respeito da Bíblia eram feitos para ver quem de fato estaria com a razão. Olivier dizia que havia apenas 2 espécies de religião. Uma do mundo, que ensinava que os homens podem ser salvos por suas boas obras e cerimônias, esta inventada pelo homem, e a outra religião é a revelada na Escritura Sagrada, que ensina que o homem deve esperar salvação unicamente pela livre graça de Deus. Calvino retrucava: "Não quero nenhuma das suas novas doutrinas. Achas que tenho vivido em erro todos os meus dias?" Sozinho, porém, em seu quarto, ponderava as palavras do primo. A convicção do pecado o incomodava. Via-se sem intercessor na presença de um juiz justo. Enquanto se empenhava nessa luta espiritual, Calvino casualmente visitou uma das praças públicas aqui de Paris e assistiu à queima de um herege. Ficou maravilhado ante a expressão de paz que se esboçava ao semblante do mártir, entre as torturas, a agonia da morte cruel, sobre a mais terrível condenação da igreja. Manifestou uma fé e coragem que Calvino contrastou com seu próprio desespero e escuridão, mesmo vivendo em estrita obediência à Igreja Romana.
Ele sabia que esses, assim chamados hereges, fundamentavam sua fé na Bíblia. Resolveu então estudá-la e descobrir, se pudesse, o segredo da alegria deles. Resolveu então se dedicar ao evangelho pregado na Bíblia. Hesitou, porém, em se fazer pregador público. Era naturalmente tímido e tinha medo das grandes responsabilidades desse cargo. Calvino estava ainda em Paris quando ele descobriu sua fé. As autoridades tentaram levá-lo às chamas, mas, ajudado por alguns amigos, ele fugiu por uma janela do local aonde estava para os extremos da cidade. Posteriormente, fugiu para o sul da França e, sob o abrigo da princesa Margarida, ele encontrou proteção. Mas em seu coração ainda havia o desejo de evangelizar esse país. Calvino dedicou-se a pregar o Evangelho na França com todo o seu coração. Pessoas de todas as classes o ouviam com muita alegria. Aumentando, porém, o número de ouvintes, achou mais seguro reunir-se fora da cidade. Assim foi encontrada uma caverna, um local bem secreto, e ali a palavra de Deus era lida e explicada. Nessa caverna, num local isolado pela primeira vez na história da França, a Santa Ceia foi celebrada pelos protestantes. Para tentar frear a divulgação da mensagem da Reforma, uma nova bula papal foi promulgada trazendo de volta a Inquisição. Em muitos países, milhares dos mais puros e nobres cidadãos, dos mais educados, piedosos e intelectuais, foram mortos ou obrigados a fugir para outros países. Roma usou de todas as formas para tentar acabar com o protestantismo, retirar a Bíblia do povo e estabelecer as trevas, a superstição e o erro que prevaleceu durante a Idade Média. Mas Deus, através da sua bênção e de homens que levantou para manter avante a sua obra, não permitiu que a reforma desfalecesse. Genebra foi uma das primeiras cidades a conseguir vitórias em prol da reforma protestante aqui na Europa. Calvino aqui trabalhou por cerca de 30 anos. Primeiro, para estabelecer uma igreja que aderisse à moralidade da Bíblia. Depois, para ajudar a promulgar a fé reformada, do qual era defensor. Pastor, que influência teve Genebra para a consolidação e difusão da fé reformada? A reforma aqui em Genebra começou basicamente com Guilherme Farel, que foi o mais importante pioneiro da fé reformada aqui. Mas sua influência sobre a cidade não foi tão expressiva. Um ponto que ajudou tremendamente a estabelecer e consolidar a fé reformada nessa cidade foi a vinda de João Calvino para cá.
Ele estava em Paris e no ano de 1533 ele teve que deixar Paris porque ele era considerado um herege por lá. E ele veio para a Suíça. E numa de suas andanças por aí, ele já era conhecido pelas suas famosas Institutas da Fé Cristã, cuja primeira edição foi publicada em 1536. Guilherme Farel fez um apelo a ele, dizendo que ele viesse para cá. E ele era relutante. E então, finalmente, ele consentiu em vir. E o seu propósito foi estabelecer aqui uma cidade modelo. Além da pregação e de tornar a vida da cidade no sentido religioso e político, de acordo com o que ele entendesse ser os ideais bíblicos, ele também tinha o sonho de estabelecer a sua academia. O plano era uma universidade, mas ele finalmente conseguiu, no dia 5 de junho de 1559, estabelecer a sua academia para treinamento de pastores. Embora ele já os instruísse anteriormente, essa cidade se tornou praticamente o centro da fé reformada. Daqui saíram pastores e pregadores para várias partes da Europa, especialmente para a Inglaterra, onde deu origem ao puritanismo, a Escócia e outros países mais. Talvez um dos maiores exemplos da influência que essa cidade teve foi John Knox, que até aparece ali no mural como o último deles. Ele foi o grande reformador na Escócia. E ele disse que desde os dias dos apóstolos nunca havia havido um lugar onde o cristianismo fosse tão puramente ensinado como na escola de Calvino. Calvino sonhava em uma reforma bem profunda em Genebra, envolvendo também o sistema educacional da cidade. A escola existente era bastante precária e ele tinha a ideia de estabelecer aqui uma universidade. Mas as finanças governamentais eram escassas. Consequentemente, depois de muitos esforços, ele conseguiu apenas estabelecer uma academia, a Academia de Genebra, que está ao fundo. Ela foi estabelecida em 1559 e desse lugar saíram muitas pessoas, novas gerações, treinadas para difundir a fé calvinista em muitos países. Essa instituição se tornou a precursora da atual Universidade de Genebra.